Oi, minha gente, eu sou Cida Bento e nessa temporada do Entrevista nós estamos focalizando os 20 anos da lei que obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana. E não dá para falar sobre a implementação dessa lei, sobre educação antirracista, sem falar de financiamento. Para conversar sobre isso, eu chamo a Zara Figueiredo, secretária na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do nosso MEC, Ministério da Educação. Seja bem-vinda, Zara. Eu que agradeço, Cida. Na verdade, é um prazer. Que é um prazer conversar com uma referência. Que bom estarmos juntas. O principal instrumento de financiamento público da educação hoje é o Fundeb. Exato. Né? Isso. A regulamentação desse dispositivo foi aprovada em 2020. Uhum. O Fundeb tem alguns mecanismos de financiamento para as escolas, como o próprio VAR. Como esse fundo pode ajudar a promover uma educação antirracista? Bom, então, essa é uma boa pergunta, né? Eu gosto muito quando a gente traz para o debate a discussão do financiamento numa perspectiva antirracista, numa perspectiva, né, de educação étnico-racial, porque nós nunca tivemos isso no Brasil. Né? Efetivamente, nós nunca colocamos por trás do dinheiro uma concepção antirracista. E, basicamente, a política pública, sobretudo a política pública de natureza social e redistributiva, ela precisa de orçamento. Então, eu sempre gosto quando as pessoas me trazem essa questão, fazem essa vinculação do financiamento com uma política antirracista, porque se a gente pensa em política antirracista, você precisa pensar em alocação orçamentária. E no caso da educação, o Fundeb, como você bem disse, é um dos primeiros e mais importantes recentes, né? Porque, na verdade, o Fundeb, essa, digamos, é a terceira geração de fundo, mas no modelo mais recente, o Fundeb, ele é bastante redistributivo e, de fato, é o instrumento de financiamento mais sólido que nós temos hoje na educação brasileira. Você tem uma média, né? Você tem redes que um percentual de talvez 80% das redes consomem praticamente todo o Fundeb no pagamento de professores. Né? Então, é um mecanismo de financiamento muito importante. E daí a sua pergunta, não é? Como é que ele lida com a questão antirracista? Eu acho que tem dois movimentos. Um você já disse muito bem, que é o VAR. Né? O VAR é uma novidade. Você nunca teve em nenhuma geração do Fundeb, nem a primeira geração do presidente Fernando Henrique, nem a segunda geração do presidente Lula, um mecanismo de indução via fundo. Na verdade, indução que não fosse uma indução para aumento de matrícula. Porque se você observar, o Fundeb, ele, desde a primeira geração de Fundeb, ele faz um movimento que é induzir a matrícula no ensino fundamental. Nessa terceira geração de Fundeb, que praticamente foi, né, bancada pelo Congresso, o executivo do momento da antiga gestão não teve qualquer contribuição, pelo contrário, dificultou muito a aprovação do Fundeb. Então foi o Fundeb que foi bancado basicamente pelo Congresso. Ai, que legal. Basicamente foi isso, né? Nós não tivemos uma gestão. E quando o Executivo Federal intervinha no processo, intervia dificultando a aprovação do Fundeb. Então, basicamente, essa terceira geração de Fundeb é uma geração de Fundeb que foi bancada pelo Congresso. Né? Bom, e daí, o VAR é uma novidade em todos os desenhos do Fundeb, porque o Fundeb induziu historicamente ao aumento de matrículas. Agora, o Fundeb, né, você tem o VAR, que representa 2,5% sobre essa complementação, né, da União,
E esses 2,5, eles estão fora daquilo que é voltado para pagamento de professor. E a ideia do VAR é exatamente você induzir mecanismos de gestão dentro das redes. Então, o VAR, ele tem 5 condicionalidades e uma específica, que é a condicionalidade 3, ela diz que os entes federados, eles receberão esses recursos se eles reduzirem desigualdades educacionais, tanto do ponto de vista do nível socioeconômico, quanto do ponto de vista racial. Então, isso é um muito, diferencial muito importante. Muito. Porque você está vendo a primeira vez o Fundeb, ele fazer um movimento em direção à gestão, a induzir comportamentos na gestão. Não é? E esse terceiro, não é, que é particular, é a primeira vez efetivamente na educação básica que você tem uma concepção de equidade e de uma política antirracista por trás do recurso. Então, veja, de todo o Fundeb, são 2,5%. É uma fatia mínima, mas é muito importante. E lembrando que o Fundeb, esses 2,5%, só vão se tornar 2,5% a partir de 2026, porque está sendo pago devagarinho. Né? Então, assim, é importante porque essa condicionalidade 3, ela chama atenção, induz o movimento das redes, que é para ficar atento que existem desigualdades em 2 indicadores que a literatura toda já nos mostrou que impactam as aprendizagens. Sim. Que são fatores, né, de nível socioeconômico e fator racial. E nós nunca tivemos isso na educação básica. Obviamente que as redes podem pensar, gente, mas eu não sei como fazer isso. O MEC, né, e no caso a SECADI, e isso sobre a liderança do ministro Camilo, que, né, nos apoia muito nessa pauta. O que o artigo 211 da Constituição diz? A função da União, ela é atuar de modo redistributivo e supletivo em relação aos estados e aos municípios, inclusive de forma técnica. Então, o que a SECADI propõe nesse debate é que ela, SECADI, portanto o MEC, né, sob a gestão do ministro Camilo, a gente contribua com as redes, ajude as redes a pensar formação e instrumentos de governança da política educacional para que eles possam efetivamente reduzir a desigualdade de aprendizagem do ponto de vista racial. Então, não é só o que eu estou dizendo aqui é que nós não estamos simplesmente, o Fundeb não joga para os municípios e os estados uma responsabilidade sem apoiá-los nesse fator. O que eu estou dizendo é, essa condicionalidade está no Fundeb e cabe ao MEC, como ator que coordena a política educacional e que tem que atuar em relação aos entes federados, de ajudar por meio de formação e de instrumentos de governança para que os estados e os municípios tenham as condições para implementar políticas que reduzam e, portanto, alcancem essa condicionalidade 3. Mas veja, hoje nós já temos 3.000, não lembro o número exato, mas 3.100 e tantos municípios que conseguiram reduzir a desigualdade. E nós estamos monitorando todos esses municípios e estamos monitorando também os que não conseguiram, porque eles são público, inclusive prioritário para essas ações, para ajudá-los a atuar sobre isso. Isara, pensando nos entes federativos, né, o governo federal, o município, os estados, como a gente pode pensar a distribuição do financiamento para atender a educação antirracista? Então, esse é um dilema nosso brasileiro, né? O financiamento educacional, veja, o Fundeb, ele é progressivo. A parte do financiamento que a gente chama de obrigatória, e nós temos um trabalho muito bom do Caio Calegari sobre isso, né? Ele faz um trabalho excepcional na dissertação dele, que é exatamente um índice de regressividade do sistema. Então, o que a gente observa, que você tem, do ponto de vista das transferências obrigatórias, você tem uma positividade, ou seja, essas dimensões do financiamento que são obrigatórias, elas são progressivas, ou seja, elas de fato ajudam os grupos que mais precisam.
portanto, pobres, negros. Agora, o nosso grande dilema são as transferências voluntárias. Elas são muito, muito regressivas. Então, as transferências voluntárias, seria isso que eu queria? por exemplo, os programas de recurso que estão dentro do plano de ação articulada, eles são regressivos. O programa Caminhos da Escola, por exemplo, esse é um programa regressivo. Ou seja, os programas que não são obrigatórios e aquele conjunto de programas que estão dentro do programa de ação articulada, eles são regressivos. Ou seja, quem mais recebe recurso são os entes federados que precisam menos do que aqueles que efetivamente precisam. É isso que precisamos mudar. Exato. O que é que a gente precisa? E aí, publicamente, eu tenho que dizer isso. Nós temos hoje no FNDE uma presidenta muito sensível à causa. A Fernanda Pacobaíba, ela tem trabalhado com a SECADI. Eu sempre digo, olha, a SECADI, o alicerce da SECADI é a produção de equidade para todos os grupos que estão lá e, portanto, raça, não é, que nós temos na diretoria. E a Fernanda Pacobaíba, bem como a CAPES, elas têm caminhado muito, de forma muito próxima nesse debate. Então, por exemplo, o PAR, que está sendo, né, o novo PAR está sendo construído, a SECADI está junto com a FNDE pensando como a gente leva indicadores de equidade para tornar o PAR progressivo, não regressivo. Né? O próprio PDDE agora, né, a gente cria, com a ajuda da Fernanda, um PDDE que também é um recurso, um PDDE Equidade, e mesmo no PDDE básico, que é Vamos relembrar o que é PDDE? Verdade. Então, o PDDE é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Então, o dinheiro, como o próprio nome já diz, que é um valor menor, mas vai direto para a escola, e a escola tem autonomia, veja, para usar e alocar esse recurso. Sim. Então, o que a gente está fazendo agora é um PDDE Equidade. E além do PDDE Equidade da SECADI, a presidenta da UFNDE está colocando indicadores de equidade dentro do PDDE básico, que é do UFNDE. Porque nós temos 3 PDDEs. A SECADI tem um, que chama Infraestrutura e que agora vai passar a chamar Equidade. A SEB tem um, que é o Qualidade, e o melhor de todos, na minha análise, que é o do UFNDE, que chama PDDE Básico. Mesmo no PDDE Básico do UFNDE, a Fernanda, né, a presidenta, nos chama e nos pede para ajudá-la como deixá-lo mais progressivo. E nós incluímos lá dentro critérios de equidade. Então, isso é importante, né? Então, essa é uma parte que a gente precisa efetivamente, porque, veja, o que é importante, e aí, obviamente, é uma posição minha enquanto pesquisadora, e, portanto, se a gente pensa em política educacional por meio de evidência, é isso que eu tento dizer sempre no MEC. A questão não é as redes pegarem o orçamento da educação e destinarem um valor separado para fazer política antirracista. Não é isso. Não é disso que estamos falando. Não. Para você efetivamente implementar uma política antirracista na educação, primeiro você tem que definir, traduzir o que você está chamando de política antirracista, para que ela tenha solidez, para que ela efetivamente seja eficaz. O segundo ponto, você não faz isso separando 1% do orçamento, porque política social, ela é cara. Então, qual é a nossa defesa? É que a política antirracista de educação, ela esteja dentro de todo o orçamento educacional. Então, você tem que entrar na estrutura orçamentária. Não é disputar uma fatia do orçamento como se a raça não estivesse dentro da educação. Ou seja, o orçamento da educação é esse, não é você disputar 2% para fazer política antirracista. É a política antirracista está dentro do grande orçamento. Do 100%. Exato. Exatamente. Estruturalmente falando. Isara, pelo que eu venho observando, com todos os desafios, a gente tem um caminho muito concreto hoje
para trazer a questão do financiamento para a política pública, né? Eu tenho que finalizar, mas eu queria antes disso te perguntar, como mulher e negra, na nossa história a gente muitas vezes não focalizou o ponto imprescindível, que é o econômico e o financeiro por trás das nossas lutas e das políticas públicas. Como Zara Figueiredo chegou nisso? Então, primeiro, eu sou filha da escola pública. A escola pública, né, ela me salva, né? Eu sou resultado da ação do Estado, mesmo em um momento que o Estado não tinha muita preocupação conosco, né, população negra na educação básica. Eu praticamente sobrevivi dentro do sistema, mas eu preciso assumir que foi esse sistema que me salvou. É um momento muito especial esse. É bom ter uma mulher negra neste lugar, com essa articulação que pode fazer avançar a educação antirracista. E agora eu queria chamar nos nossos saberes e fazeres uma experiência concreta que ilumina isso que nós temos conversado hoje com a Zara Figueiredo. Olá galera, eu sou a professora Wanderlúcia Coutrin, eu falo aqui de Quilombo Catucá, zona rural do município de Bacabal, Maranhão. Eu sou a idealizadora do projeto Identidade, Resistência, Educação Escolar Quilombola, Catucateca nos Terreiros, que tem como objetivo despertar e fortalecer o interesse pela leitura sobre a temática das relações étnicas, raciais e de outras etnias. A Catucateca nos Terreiros é uma ferramenta pedagógica que contribui para a formação de novos leitores, fomentando o empoderamento dos quilombolas, sejam crianças, jovens, adultos, discentes ou não discentes da unidade de ensino fundamental Catucá. Se propõe também a criar mecanismos que possam colaborar com o desenvolvimento cognitivo, artístico e social do povo quilombola e não quilombola. Por hoje é só. Obrigada a você que nos acompanhou. Se quiser rever esse programa ou outro conteúdo do canal Futura, é só acessar a Globoplay.